satisfação é ter você aqui comigo em mais uma edição do Papo com Ela. No programa de hoje a gente vai discutir o efeito desse aumento de onda conservadora entre jovens, principalmente do sexo masculino, e a pressão social que ainda se faz presente contra pessoas que decidem parar de consumir álcool. A gente também traz informações sobre declaração do imposto de renda, como bares e restaurantes estão lidando com a inflação alta. Tudo isso você confere agora no Papo com Ela. Prepara o teu café e vem comigo que tem muito conteúdo bom aqui, hein? Nos últimos anos, o Brasil tem visto um crescimento da onda conservadora entre os jovens. Movimentos que antes eram associados a gerações mais velhas, agora ganham força nas redes sociais e também nas ruas. Esse fenômeno impacta diretamente o funcionamento social, influenciando debates sobre educação, cultura e comportamento. Mas o que está por trás dessa mudança? Para a gente discutir esse cenário é que recebo aqui no Papo com Ela a cientista política Cristiane Fonseca. Cristiane, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente discutisse esse fenômeno social que vem se acentuando. A gente vê uma maior identificação, assim, digamos, do público jovem, principalmente, com esse conservadorismo que muitas vezes é defendido pela extrema-direita, né? A gente até tem produções em áudio e vídeo, né? Produções cinematográficas que levantam discussões de quanto esses valores que são incutidos impactam nas discussões de cultura, de educação, de comportamento. Quando a gente olha, né, para esse recorte, o que a gente vivencia no nosso país e o que tem motivado essa preferência? Isso a gente pode dizer que é um reflexo das redes sociais? Então, assim, eu acho que há uma análise que ela começa de uma maneira mais macro, né, que a gente vem tendo, por exemplo, hoje um avanço da extrema-direita no mundo todo, mas claro que a gente tem que vir para o nosso recorte aqui, para o recorte brasileiro. Eu acho que a gente relativamente tem uma polarização no país, né, uma polarização que, em tese, nós temos uma esquerda que ela acaba se pautando apenas em uma figura ou em poucas figuras, e você tem a extrema-direita que vem com um arco de pessoas aí que se colocam como representantes dessa extrema-direita. Então, o que acontece? Essa extrema-direita é mais jovem, ela vem formando mais quadros, né? Ela tem muitas opções na extrema-direita. E eles acabam, né, dialogando mais com a juventude. Mesmo a juventude sendo um eleitoral baixo, mesmo a juventude, apesar que seria a geração Z, né, que acaba influenciando até os seus 30 anos, são pessoas que votam também. Mas assim, elas acabam tendo uma identificação maior com as redes sociais, porque a extrema-direita, ela tem um ataque mais profissional no que se remete aí a esse contato com a juventude. Eles aprenderam a falar essa linguagem, né? Eles aprenderam. Até nós estávamos conversando antes, né? Assim, você tem o filme Adolescência, agora da Netflix, em que, assim, todo um caso é colocado e ele é desmistificado por meio de códigos que são colocados nas redes sociais, né? Assim, você tinha uma investigação, do qual nessa investigação não se tinha um caminho, porque quem investigava não sabia descobrir ou interpretar o que as redes sociais estavam dizendo. E aqueles menores sabiam o que as redes sociais estavam dizendo. Então, a extrema-direita, ela tem essa habilidade maior em, nas redes sociais, dialogar com esse público. E o que aconteceu com a nossa esquerda? A nossa esquerda, que eu acho que, assim, a gente acaba falando que existe um partido, que é o maior partido de massa da esquerda, acaba sendo o PT. O PT, ele se resume bastante ao lulismo, que é um presidente de 78 anos de idade, e a geração Z, ela não viveu, por exemplo, os 2 mandatos do Lula. Ela não viveu, por exemplo, o mandato do Collor. Então, assim, nós temos um mandato do Collor, do qual nós tivemos comprovações cabais de corrupção,
Nós tivemos 2 mandatos do Lula que, em tese, foram mandatos com boa aprovação, mas a geração Z não acompanhou isso, mas a geração Z acompanhou a Lava Jato, por exemplo. E a Lava Jato demarcou PT, Lula, corrupção, né? Então, essa juventude classifica dentro da esquerda uma descrença com a política, né? É como se nós estivéssemos representados por tudo aquilo que representa o sinônimo de corrupção, né? E os quadros da esquerda não avançaram. Quando a gente pensa nas próximas eleições para 2026, o maior partido de massa que nós temos tem apenas um nome ainda para colocar à frente da disputa eleitoral. Enquanto a extrema-direita tem vários quadros que estão dispostos a disputar esse pleito, né? E que estão, né, mais atentos a essa linguagem da juventude. Agora, Cristiane, quando a gente fala assim, a extrema-direita ela está mais versada nessa linguagem das redes, ela consegue alcançar mais esses jovens, e você citou a série Adolescência, e a pergunta que fica é assim, a gente não precisa ter uma preocupação com esse bombardeio do conservadorismo, pensando na violência contra a mulher, pensando nessa objetificação, porque a série traz isso, né? Um adolescente que culpava uma menina por conta de se sentir excluído naquilo que está batizado como incels, ou celibatários involuntários, que não conseguem ter aí suas relações e culpam as mulheres em razão disso. Não precisa aí acender um alerta nessa perspectiva, porque a gente sabe que existem pautas que são pacificadas, como, por exemplo, o aborto legal em caso de estupro, que agora volta para uma discussão que com 22 semanas essa mulher tem que ser criminalizada. Então, sob essa perspectiva social, de comportamento, como é que a gente encara isso? Foi muito bom você entrar nesse tocante, porque quando a gente fala da juventude que recorre ao conservadorismo, nós temos a juventude masculina recorrendo mais ao conservadorismo, em detrimento das mulheres, que a gente tem aproximadamente 30% a mais de jovens mulheres que se adaptam às ideias mais progressistas, porque justamente vivenciam a defesa dessas pautas de direito das mulheres, as pautas de gêneros, as pautas igualitárias. E essas pautas, elas ainda são duramente enfrentadas pelos homens. O machismo estrutural, ele ainda está muito alinhado dentro das famílias e pelos jovens também. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, sobre um aspecto simples, né? Eu li isso até numa pesquisa bem interessante que fala do comportamento da mulher, da jovem progressista e do jovem, né, masculino progressista. Então, assim, a mulher tem mais amigos homens. O homem tem poucas amigas mulheres, porque há um machismo nessa relação da amizade homem com mulher e mulher com homem. LGBTs, por exemplo, mulheres jovens têm mais relações de amizade com LGBTs do que jovens homens têm com LGBTs. Então, há dentro da estrutura masculina ainda um machismo muito grande e pautas que são conservadoras sob o aspecto cultural, moral, social, que faz com que esses jovens se atrelem mais a essas pautas que são da extrema-direita. A gente tem um discurso de que o sistema está um caos e a extrema-direita vem com o discurso de que tudo que está aí está errado e a gente vai mudar isso. E muitas vezes a esquerda acaba reverberando muito as pautas morais. Ela acaba tendo seu discurso mais liberal, reverbera mais esse discurso e se esquece de que nós temos uma sociedade que é majoritariamente mais conservadora e que os homens são ainda vítimas desse machismo estrutural. Então, as ideias progressistas, elas pouco dialogam com esses jovens que acabam sendo criados
ainda dentro dessa estrutura machista. E você me perguntou se isso é perigoso. Sim, eu acho que isso é muito perigoso, porque a gente fomenta um aumento do feminicídio, a gente fomenta um maior índice de violência doméstica. Então, assim, a gente vem fomentando ações contra as mulheres, né, que elas são reflexo, por exemplo, dessas pautas que para as mulheres são mais progressistas e que para os homens são mais conservadoras. No tocante ao aborto, por exemplo, como você disse, né, eu me lembro que a primeira comissão que tinha sobre o aborto eram 9 representantes, era uma mulher e 8 homens. Então tinha uma facilidade muito grande em resolver aquela pauta de não ao aborto, né? As mulheres não estavam representadas ali naquele espaço. E aí surge até aquela pergunta, né? Se o aborto fosse uma discussão para os homens, será que ela já não teria sido aprovada no Brasil? Porque para as mulheres ainda é um tabu, né? E as pautas progressistas acabam fazendo com que elas defendam isso. E pauta essa que pelos homens ainda é bastante conservadora e não vista como uma forma de aprovação. E me diz uma coisa, Cristiane, você falou pra gente, né, desse risco que esse avanço tem, e você falou dessa identificação que o jovem homem tem com essas pautas e esse discurso que é adotado por esse movimento de extrema direita. Agora, o jovem, esse desejo de identificação com essas pautas, ele é fomentado por aquilo que está disponível em larga escala nas redes e que muitas vezes não tem filtros, porque a gente sabe, né, que as detentoras das redes sociais acabaram se adequando a uma exigência que foi feita pelo presidente dos Estados Unidos e diminuíram a censura, digamos assim, ou os filtros que existiam para a distribuição desse conteúdo. Então, esse desejo nasce por conta daquilo que está disponível, ou existe um outro movimento que é interior mesmo desses jovens, e a extrema-direita soube ler essa necessidade e ofereceu aquele conteúdo que as pessoas desejavam consumir. Então, eu acho que a rede social reverbera um discurso que é dele, tratado de uma criação e de uma tradição ainda muito machista estrutural. E quem, de certa forma, acaba reverberando esse discurso em que o machismo estrutural, não que ele seja legítimo, mas que ele seja minimizado, é a extrema-direita. Tanto que há uma discussão que o próprio feminismo é um dos problemas que levam jovens a quererem se tornar de extrema-direita. Há uma crítica ao feminismo sobre esse processo. Então, assim... Mas é uma crítica ao feminismo ou à distorção que se fez do feminismo? A distorção que se tem do feminismo, né? Eu sempre gosto de explicar que há uma diferença entre o feminismo e o femismo. E isso não é colocado. Então as pessoas veem o feminismo como mulheres que querem um empoderamento maior do que dos homens. E não, o feminismo é algo que homens e mulheres deveriam fazer a defesa. Porque é nada mais, nada menos do que a paridade entre homens e mulheres. O que já defende a Constituição, inclusive. Exatamente. Mas que nós sabemos que na prática ainda isso não se retrata. Os salários das mulheres ainda é menor que os dos homens. Inclusive a média aqui do estado de Mato Grosso é maior do que a média nacional em termos de desigualdades salariais. E aí eu penso que o que acontece? Essa estrutura ela está massificada na sociedade. E essa massificação é mais fácil a manutenção do status quo, do homem como sendo o líder de casa, do homem como sendo aquele, como eu até estava dizendo para você que as pesquisas apontavam, né, que assim, os homens acham correto que as mulheres trabalham, mas que elas também tenham atribuições de casa, que seriam típicas de mulheres, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que você tem esses homens que querem manter esse status quo, ou seja, que é aí de alguma forma
essa sobrelevância dos homens perante as mulheres. A manutenção desse status quo de que os homens tenham mais privilégios é também, de certa forma, reverberado pelos jovens. Eles também querem essa manifestação do status quo, que é como a sociedade ainda vive. Existem avanços? Vem acontecendo avanços? Sim, vem acontecendo, mas a gente sabe que eles ainda são mínimos, muitos no limite, como as nossas candidaturas, né? Candidatura tem que ter 30% de mulheres candidatas, nós temos cravados 30%. Então, assim, essa manutenção desse status quo, aonde você tem uma sobreposição da identidade masculina perante a identidade feminina, faz com que esses jovens, e seja um número considerado de jovens homens, né, queiram manter e se identificam mais com a extrema-direita. E aí a rede social é importante, porque ela traz essa resposta rápida. O que está acontecendo? Os progressistas querem o fim da família, os progressistas têm inversão de valores, querem defender as minorias. Então, assim, essas pautas que a esquerda muitas vezes fomenta, elas não são identificadas por esse grupo jovem que vem se colocando como de extrema direita. Agora, Cristiane, a gente já, nesse percorrer da nossa conversa, já falamos do risco que é essa onda, de como os casos de violência podem ser acentuados, de como existe uma falha de comunicação nesse ambiente da rede social que está predominantemente dominado pela extrema direita. O que você vê como um caminho para a gente buscar o equilíbrio, né? Por que a gente não está falando que é melhor esse ou melhor aquele, mas de um contexto social em que homens e mulheres sejam respeitados e que tenham tranquilidade de viver, né? Minimamente o que a gente espera é isso. Então, qual é o caminho que a gente pode tomar, na sua visão, para encontrar um caminho do meio que equilibra essas duas questões? Vamos lá, assim, essa não é uma pergunta fácil. Eu acho que a gente até queria que ela fosse mais facilitada para tentar combater de alguma forma isso, né? Para que a gente tenha menos casos de feminicídio, para que a gente tenha menos casos de violência doméstica. Então não é uma resposta tão simples assim. Mas o que eu pondero sobre isso? Eu vejo que, assim, o Estado, ele precisa ter uma preocupação com aqueles que mais precisam, né? Acho que tem que ter uma preocupação com todos, mas tem um ponto que ele é mais fraco, que é os mais pobres. O que vem acontecendo? A gente deixou esse discurso da defesa dos mais pobres e a gente está levando esse discurso apenas para os caminhos morais. Então, que seria a falta de costumes, isso? Exatamente. Então eu acho que enquanto nós não voltarmos a pautar essas falas no sentido do que realmente se precisa no âmbito de políticas públicas, que são importantes para esses que são maiorias sociais na sociedade, a gente dificilmente vai conseguir quebrar esse histórico. E aí, assim, vem muito de um processo que eu acho que é muito lento, né? Nós temos um autor da sociologia, que é o Emile Durkheim, que ele fala que a sociedade, ela de certa forma está sempre impondo, né, regras, valores e costumes para os indivíduos. Então, dentro de casa, o menino aprende que a cor dele é azul, ele aprende que ele tem que arrumar uma namorada, que chega numa certa idade que ele tem que casar. A gente está muito preocupado ainda com essas pautas que têm um cunho moral de costumes. Mas, por outro lado, o Durkheim fala que há possibilidade de mudanças. E a gente vem percebendo que há mudanças, né? Então, assim, LGBTs, por exemplo, antes não saíam dos armários, hoje já saem. São vítimas ainda? São. O estado de Mato Grosso, por exemplo, é o quarto estado mais violento com LGBTs. Mas, assim, há uma mudança, as coisas estão progredindo, sabe? Então, eu penso que eu acho que vai ser uma questão geracional, isso ainda. Essa geração nossa, que é a geração Z,
ela ainda é uma geração que vai perpetuar o discurso conservador. E eu acho que isso pode ter muito a ver, não que eu considere isso assim, eu não gosto de me pautar em figuras, sabe? Eu não acho que fulano é o responsável por isso ou fulano é o quê. O problema é o seguinte, a gente tem projetos no Brasil que não são muito bem identificados, que não defendem pautas muito bem identificadas, e isso faz com que a juventude ela se paute apenas por aquele que se rebela mais. Antes a esquerda tinha essa característica, né? As diretas já, a ditadura. Então a esquerda cumpria esse papel de rompimento com o status quo do momento. E o que nós temos hoje? Hoje nós temos partidos que não têm nenhuma configuração ideológica clara. Eu falo, a gente precisa de uma reforma política real, uma reforma eleitoral real, para que haja uma identificação e militância e criação de novos quadros também. Não que eu coloque a culpa em pessoas, não, jamais, mas em projetos políticos. Isso não está claro. Os votos estão sendo motivados no Brasil à base de revolta. Muito obrigada pelas informações, Cristiane. Ok, obrigada pelo convite, continuo à disposição. Levantamento realizado pela Consultoria de Pesquisa e Estratégia Gol Magenta com 1.000 brasileiros apontou que 62% já pensaram alguma vez em diminuir a ingestão de álcool. Dos que conseguiram, 68% afirmam ser recorrentemente questionados do porquê dessa escolha. Além disso, 49% se sentem desconfortáveis em precisar se explicar e 34% consideram essa a principal barreira para a moderação do consumo. A prática de constranger quem deixou de beber ganhou um termo, sobershaming, que em tradução livre seria humilhação dos sóbrios. Mas por que existe tanta pressão para o consumo alcoólico? É sobre isso que converso agora com a psicóloga Jennifer Mesomo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar mais sobre essa pressão social que existe em torno das pessoas que optam pelo não consumo de bebida alcoólica. É tão arraigado assim o hábito de beber na nossa sociedade que não estar bebendo provoca essa reação social? Eu que agradeço, né, primeiramente, Michele, a convite, né, de estar aqui com vocês. E com certeza existe todo um padrão comportamental da sociedade em relação ao beber álcool, né? Seja ele uma cervejinha, seja ele um vinho, né? Se a gente for ver na história do consumo, né, alcoólico, assim dizendo, a gente já via aquilo lá há milênios. O álcool ele é tido como algo de festejo, de comemorações, né? E hoje a gente entende o padrão comportamental é mais preocupante. Porque hoje, se você está feliz, você está bebendo. Se você está triste, você está bebendo, né? Se você reúne com as pessoas, você precisa beber. E aí entra, então, as pessoas que decidem por não estar fazendo uso, assim dizendo, né? Por tão longo tempo, ou decidem não querem mais beber por questões de saúde, por questões de cuidados, né? Ou questões mesmo religiosas, que hoje também é um ponto que está se pegando bastante para a diminuição do consumo, né, de álcool aí nas comunidades. Então as pessoas começam a não beber e acaba com que os outros, né, as pessoas que estão convivendo, a se incomodar com esse padrão, né, se incomodar com esse comportamento. Então essas influências, né, podem tanto aumentar o consumo como também se incomodar com isso, né. Então a gente vê que a sociedade hoje tem tido uma resposta, né, bastante grande em relação ao consumo do álcool. E é engraçado a gente pensar nesse contexto, né? Porque dados da OMS mostram pra gente o grande número de pessoas adoecidas em razão do consumo do álcool. Alcoólicos Anônimos está aí fazendo divulgações de forma consistente na perspectiva de auxiliar essas pessoas que sofrem de uma doença, que é o alcoolismo, e pessoas perdem a vida em razão do consumo de álcool. Mas ninguém questiona, né? Se você consome, tá tudo certo. Embora tenham todas essas questões envolvidas nesse processo. Quando a gente pensa dessa forma, né, por esse outro lado de impacto do álcool, aqui existe uma campanha
massiva, assim, digamos, que faz com que as pessoas ignorem essa parte? O que a gente vê é uma campanha para consumo, né? Se a gente for perceber, as grandes cervejarias fazem várias campanhas, propagandas lindas, maravilhosas, né? Anunciando as marcas e influenciando as pessoas a beberem, né? Hoje nós temos uma gama de marcas, né? E de diferentes tipos, então, como a gente fosse falar, de bebidas, ou de cervejas, né? De outros destilados, enfim. Está-se sempre melhorando-se, então, as qualidades, assim dizendo, e influenciando cada vez mais as pessoas ao consumo, não ao contrário. O que a gente vê, né, comunidades, então, cristãs, religiosas, têm vindo com esse discurso de diminuição do álcool e não beber álcool. Então, quem realmente está dentro da igreja, opta por uma comunidade, né, e aí por essa convivência cristã, acaba diminuindo ou não tendo mais o consumo. Outra situação também que a gente vê, que seria uma campanha de educação ao trânsito, a questão da lei seca, né? Que é para realmente diminuição, porque o exagero sempre leva a acidentes, a perder a vida, a gente sabe tanto de tragédias que já aconteceram. Então a gente percebe o quê? Que essa campanha de lei seca veio para identificar e também para auxiliar as pessoas, né, na consciência de não beber, né? Se dirigir, não beba. Mas não vem para a questão de vamos diminuir o consumo do álcool. A gente vê que é implícito. Se dirigir, não beba. Mas não está dizendo, olha pessoal, vamos diminuir o consumo de álcool, não vamos mais beber, porque impacta em muita coisa, inclusive comercial. E me diz uma coisa, a gente vê esse movimento de abandono do álcool acontecendo, inclusive entre os mais jovens, sim, né? Mas também existe uma pesquisa que foi feita pela Gol Magenta, que diz assim, as pessoas que optaram por deixar o álcool, muitas delas foram questionadas e muitas apontaram que um dos impeditivos para abandonar esse hábito é justamente essa cobrança social que existe, né? A gente tem até um termo em inglês que na tradução livre fica a humilhação dos sóbrios, para justamente constranger as pessoas que deixam o álcool de lado. Se a gente for pensar naquela máxima de que o ser humano ele é sociável e que ele quer estar pertencente a um grupo, é nesse sentido que deixar o álcool fica mais difícil quando todos esses elementos se fazem presentes? Ah, com certeza, né? A questão de pertencer a grupos faz com que você tenha comportamentos parecidos com os grupos. E quando você adota algum comportamento que não está tão atrelado ao que eles estão fazendo, você acaba sendo diferente dali. Então, esse comportamento incomoda a quem está mudando e a quem está convivendo com essas pessoas, com essa pessoa que está mudando, né? Então, essa comunidade, esse grupo que faz o uso do álcool, né, e que tinha essa pessoa inserida, começa a se questionar e a questionar essa pessoa, né? Então, opa, peraí, o que aconteceu? Por que você não está bebendo? O que está acontecendo que você não está ingerindo, né? E isso também serve para outras substâncias. Então, a gente sempre identifica que os grupos, eles acabam, né, por identificação, andando juntos, e também acaba diminuindo essa contribuição com o outro, caso já não se identifiquem mais, a conexão seja perdida. Então, nós vimos aí que a questão da colaboração do álcool na vida das pessoas, ela vem há muito tempo acontecendo, né? Se a gente for pegar, tem casos bíblicos que falavam que Jesus transformou, né, água e vinho. Para quê? Para comemorar um casamento. Né? Então, vem-se já de uma ideia de que é legal, é bacana, é liberado, é lícito, né? Quando o álcool se tornou realmente estudado para ser lícito, foi feito algumas concessões, sim, para poder ter a fabricação, né? Então, pensou-se aí uma limitação de quantidade de álcool por bebida, né? Quanto que poderia ser ingerido. Mas a gente não tem um controle entre as pessoas de quanto você vai ingerir de álcool. E aí que está o grande perigo. Uma pessoa ela pode não ter o vício do álcool, né? Assim como outras substâncias. Mas se ela tiver predisposição a um vício, a ter aquele comportamento, né, do alcoolismo, por exemplo, basta ela começar a beber. Então, a pessoa que começa a beber não tem controle de si, né? E é engraçado porque a gente sempre fala da cerveja, né? A cerveja, culturalmente, ela é muito difundida, assim dizendo. Porque ainda mais na nossa região que é quente, que é quente, então tá calor, meu Deus, precisa de alguma coisa muito geladinha, e aí vem logo a cerveja na mente.
o carnaval, o futebol. Então, são situações culturais que levam as pessoas a também aderirem e a se tornar também, a necessidade também de consumir, do consumo, né, desse álcool. Então, a gente vê que esse comportamento, ele já vem de muito tempo, ele acontece nas comunidades e as pessoas acabam se identificando. E aí acontece quando a gente está saindo disso tudo, né, que a gente tem vários relatos sobre isso, as pessoas começam a ver, opa, peraí, então alguma coisa errada aquela pessoa. A pessoa não tá querendo beber, ou ela tá doente, ou ela tá tomando um remédio controlado, ou ela tá tendo algum outro tipo de influência, né? Ou é uma questão religiosa, Uma questão ou é religiosa. uma estética corporal. Nunca é porque a Isso. pessoa decidiu que ela não quer, né? Isso. E aí é engraçado porque parece que daí a pessoa fica estranha naquele grupo. As pessoas começam a se incomodar com ela por não beber. Então, isso é muito engraçado, né? Assim, dizendo, no comportamento humano. E quando é o contrário, né? Elas dizem, nossa, que bacana, que legal, você tá com esse propósito, né? Esse princípio, né? E é interessante esse tema, Michele, você falar sobre isso, levantar essa pauta, porque nós estamos na quaresma. Tem pessoas que também utilizam-se desse tema, né? De não consumir álcool na quaresma. Por quê? Porque realmente é um consumo. Tem-se aí liberado, né? Que é normal, que é legal, que todo lugar que você vai ter, né, para você consumir. O acesso é muito fácil. O acesso é muito fácil. Então, quando a pessoa ela faz essa penitência, assim dizendo, né, ela acaba ou se isolando um pouquinho, ou ela tem que passar por devidos constrangimentos, assim dizendo, para se dizer, não, eu não tô, eu tô tendo. Então, tem que dar uma explicação. Por que a gente tem que dar uma explicação do não consumo? Enquanto consumir é normal, né? Exato. E nessa perspectiva que você disse pra gente, né? Às vezes as pessoas ficam mais isoladas porque não querem ter que responder a esses questionamentos. A gente pode dizer que é certeiro, por exemplo, estou num grupo, esse grupo tem o hábito de consumir bebida alcoólica. A partir do momento que eu não consumo mais e decido que não quero mais consumir bebida alcoólica, haverá uma separação desse grupo? Acredito que não totalmente, né? Grupos que já têm uma homogeneidade maior, tranquilo. Grupos que conseguem entender e conviver legal também. Então, tem mais maturidade de compreender o espaço de cada um. Agora, grupos que são mais fechados, que têm menos maturidade, talvez o questionamento seja maior, talvez esse pertencimento aconteça, né? Como eu já vi também a questão de outras substâncias mais ilícitas também, né? Que já acontece. Então, pessoas que não deixam, né, as pessoas participarem se não fizerem. Então acontece, principalmente nos adolescentes, né? Então nós vimos assim uma preocupação bastante grande nesse sentido. Por isso que é importante que a gente possa olhar para isso. O grupo que está andando, que está fazendo, como está agindo, né? Mas acredito que a grande maioria hoje, já recentemente, temos estudos falando também que essa não aceitação do álcool está sendo até um pouco maior do que há 5 anos atrás, assim dizendo, né? Então a gente percebe que hoje já tem uma aceitação maior de pessoas que não bebem. Tanto que nós temos indústrias aí da cerveja, né, já colocando cerveja zero. Então nós temos mais opções de cerveja zero, né, sem álcool, no mercado. Para essas pessoas que gostam, então, da levedura, né, da parte mesmo da cerveja, do sabor, né? E aí eles conseguem não ter o álcool aí inserido. E quando a gente pensa no respeito à decisão do outro, porque eu acho que toda essa conversa que a gente está tendo passa por esse caminho, né? Quanto eu não estou conseguindo aceitar a decisão do outro para impor a ele aquilo que eu acho que seria o correto. Como que a gente desconstrói isso? Eu acho que é importante, Michele, hoje nós temos discussões muito sérias no nosso país sobre isso também. Como é que a gente aceita, respeita a opinião do próximo, das pessoas que estão convivendo comigo, enfim, né? Nós hoje precisamos entender que cada um funciona de uma forma, né? A Jennifer, ela funciona de uma forma, a Michele funciona de outra forma. E para a gente poder ter trocas, para a gente poder aprender com as pessoas, a gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que respeitar, né? E ver esse comportamento como forma de ganhos pra gente também. Então, ao invés de você olhar para o outro, ter uma opinião diferente da tua e pensar, né? Nossa, que horrível que ele tá tendo esse tipo de comportamento, por que não pensarmos ao contrário, né? A gente sempre fala na psicologia, mudar a chavinha, né? Então, vamos ver como que pode ser diferente. Então, vamos pensar positivo sobre isso.
O que eu posso aprender com esse comportamento que ela está apresentando? Então, esse colega, essa pessoa que não está bebendo no meio desse grupo, nossa, que legal, de onde ela tirou essa ideia? Como que ela está tendo esse tipo de comportamento? O que a gente pode fazer para, né, conciliar isso também da minha vida? O que mudou na vida dela? O que mudou na vida dela? Será que seria interessante eu pensar sobre isso? Porque a gente sabe que é nocivo à saúde. O consumo do álcool, ao longo do tempo, ele gera demência, né? Ao longo do tempo, em grande quantidade, ele gera várias doenças também biológicas, né? Ele gera também prejuízos na pele, nos dentes. Então, nós temos prejuízo no corpo como um todo, querendo ou não. E aí, se você não tem controle do consumo, se você não tem controle dessa quantidade com que você realmente, né, ingere, então aí a gente tem maiores ainda, né, prejuízos aí, como um todo, para o ser humano. Então, quer dizer, podemos olhar para o comportamento do outro e aprender com o comportamento do outro, ele vindo para bem, né? Em vez de questionarmos sempre o comportamento do outro, que é diferente do meu. Acolher essa diferença do que tentar aniquilá-la, né? Isso. Hoje a gente vê esse extremo muito presente. Ou você é igual a mim, ou então você não tem espaço para existir. Aí não serve para estar falando comigo, aí não serve para mim, né? Exato. E nós precisamos olhar para essa diferença como uma acolhida mesmo. E é isso. Ok, então eu respeito o meu espaço, você respeita seu espaço, a gente caminha junto e tá tudo certo, né? E a gente gosta de falar sempre essa frase, né? Tá tudo bem ser diferente. As diversidades, a gente tem que, né, trabalhar dessa forma, né? De a gente poder acolher, tirar, extrair o melhor que o ser humano tem naquele momento, daquele jeito, daquela forma que está sendo, né? Para que a gente siga em frente aí cada vez melhor. Muito obrigada pelas informações, gente. Obrigada a você. A alta no valor dos alimentos tem trazido impacto direto aos bares e restaurantes que têm buscado alternativas para não repassar os reajustes integralmente ao consumidor. Em Mato Grosso, bares e restaurantes enfrentam alta nos preços dos alimentos, especialmente da carne. E para não perder clientes, muitos estabelecimentos têm segurado os preços. Mas com custos crescentes, a margem de lucro corre risco de ficar comprometida. Muitos restaurantes não conseguem repassar isso ao consumidor. A gente vai acabar tendo que reduzir a margem de lucros, certo? E o restaurante tem que ajustar realmente o seu cardápio e ajustar a sua operação, certo? A operação tem que ser cada vez mais enxuta, vender mais com menos mão de obra, com menos despesa, trabalhar com melhor eficiência energética, por exemplo, que hoje impacta muito o setor, certo? E fazer promoções, isso é muito importante para que o restaurante mantenha a saúde financeira dele. Não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses. Em Mato Grosso, a alta no preço dos alimentos tem afetado tanto o setor quanto os consumidores de menor poder aquisitivo, que reduziram o consumo. Com certeza é o público que mais sensível, né? É o público que deixa de consumir de forma imediata. A gente costuma dizer que no mercado de bares e restaurantes, a gente é o primeiro a sentir quando a crise chega e é o primeiro a sentir quando a crise vai embora. Para o presidente da Abrazel Mato Grosso, a situação no estado segue um caminho semelhante ao observado no cenário nacional, sendo influenciada por uma série de fatores compartilhados. Nesse contexto, uma das medidas esperadas do poder público é o incentivo ao reaquecimento da economia. A única forma que a gente enxerga é que o governo consiga fazer incentivos, né, para o reaquecimento da economia. Mais dinheiro circulando. Essa alta taxa de juros, ela tira dinheiro da economia. Quem pretende, por exemplo, colocar dinheiro na economia passa a deixar dinheiro no mercado, na especulação, certo? Porque não tem incentivo para investir, para construção civil, para investir em novos negócios. E tirando dinheiro da economia, o efeito é um efeito cascata, né? Sem dinheiro da economia, o consumidor deixa de gastar, aumenta o desemprego e aí realmente os restaurantes acabam sofrendo com isso. Com os custos mais altos e o poder de compra reduzido, o setor de bares e restaurantes em Mato Grosso tem se adaptado, mas a sustentabilidade de muitos negócios está em risco e os empresários do setor aguardam medidas mais eficazes para enfrentar a alta nos insumos e estimular a recuperação econômica, sem perder a competitividade no mercado. Nós não temos assim um sinal nem de que
nem pessimista, mas também nem tão otimista ainda. Nós somos cautelosos, estamos aguardando aí as medidas do governo. Nesse ano de 2025, cerca de 1/5 da população brasileira terá que prestar contas à Receita Federal. Você já sabe se está nessa lista? Se sim, já preparou a sua documentação? Vamos conferir o que é preciso para ficar em dia com o leão. Em 2025, a Receita Federal exige a declaração do imposto de renda para quem recebeu rendimentos acima de R$ 33.888 em 2024. Mas você conhece quais são as mudanças em relação ao ano passado? As mudanças não foram tão relevantes, né? Mas ela exige anualmente, até porque tem novas tabelas de imposto de renda. O valor que tornou-se obrigado para todos os contribuintes é R$ 33.888, todo assalariado que no ano de 2024 recebeu o total acima de R$ 33.888, ele é obrigado a declarar. Tem também aquela pessoa, na verdade, que teve rendimentos isentos, ou por uma ação judicial, ou por uma venda de um imóvel, que teve, na verdade, rendimentos, teve lucros sobre essa venda, e até mesmo foi declarado isento, ele também é obrigado a declarar. Quem teve rendimentos acima de R$ 200 mil de distribuição de lucros de empresas, rendimentos isentos de modo geral, também são obrigados a declarar. O que o governo coloca é justamente alguns quesitos básicos, né, para a obrigação da declaração de imposto de renda. Despesas dedutíveis como gastos com saúde, incluindo consultas, exames e educação, continuam sem modificações e podem ser abatidas, desde que o contribuinte tenha a documentação comprobatória necessária. Para muitos declarantes, é recomendável realizar simulações no site da Receita Federal antes de enviar a declaração. Devido aos processos eletrônicos, para aqueles casos da declaração de imposto de renda ser mais simplificada, hoje a Receita Federal dispõe de aplicativo onde o próprio contribuinte possa fazer simulação. Aquele contribuinte que é funcionário público e não tem investimentos, outros investimentos, além do rendimento do seu salário, bens patrimoniais, ele pode sim fazer a simulação no site da Receita Federal. Existe o aplicativo onde ele tem, inclusive, as informações já disponibilizadas. Isso facilitou para o pequeno empreendedor ou para quem, na verdade, tem esse rendimento aí, não tem outros investimentos. Está mais acessível para o contribuinte. Aos casos das declarações de quem tem mais de uma fonte pagadora, tem investimentos, né, a gente recomenda justamente para aproveitar melhor não só o rendimento, mas as possibilidades de restituição. Após enviar a declaração, o contribuinte deve acompanhar o seu processamento. Se cair na malha fina, é necessário revisar e corrigir possíveis erros. Em caso de dúvidas, o auxílio de um contador pode ser essencial para regularizar a situação junto à Receita Federal. Se você não apresentar, ela pode ter sanção ou pode, a autoridade da Receita Federal, ela pode, na verdade, abrir, na verdade, o acesso de buscar outras informações. A autoridade fiscal ele tem esse poder, caiu na malha fina, ela quer fazer outras avaliações, outras verificações, ela pode fazer. Então a gente recomenda o cuidado para não cair, ou se caiu, sanear. Porque se é possível sanear, por que eu vou deixar, na verdade, algo acontecer ou ser omisso para surgir aí penalidades? O prazo para declarar o imposto de renda de 2025 vai até o dia 30 de maio. Hoje quem participa conosco do Papo Poesia é Luciene Carvalho, integrante e presidente da Academia Mato Grossense de Letras. E a escolha é uma homenagem a Cuiabá, que no último dia 8 de abril completou 306 anos. Você quer me encontrar? Procura no porto, que dele eu não saio, pois ele é balaio melhor de habitar. Você quer ser feliz? Vai morar no porto, que é quase um país por tudo que há. Você tá com saudade daquela cidade que foi Cuiabá? Mas quá, pois olha pro porto, fachada e jeito, pois lá eu aposto, lá tem Cuiabá do jeito que eu gosto.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma satisfação e uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. E você pode também nos ajudar a construir a programação que é veiculada aqui. Para isso, você pode mandar a sua sugestão de pauta ou nas nossas redes sociais ou nesse endereço de e-mail que aparece na tua tela. Te desejo um excelente fim de semana. Na próxima sexta eu estou de volta e quero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!